Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos iniciar? Então, pega o material de vocês, lápis, borracha, caderno e a folha com o texto da unidade 5, tá? Está aí com vocês já? Ótimo! Então, vamos ver os objetivos para a nossa aula de hoje. Nossos objetivos hoje: ler, compreender e interpretar o conto O Bax. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, buscando entender a importância de cada elemento da narrativa. Inferir o sentido de palavras ou expressões presentes no texto. Então, agora, nós vamos aqui para a bancada, tá? Para nós vermos algumas coisinhas. Bem, temos aqui, então, uma caixa, tá? E o que será que nós vamos ter dentro desta caixa? Bem, vamos abrir então, para nós descobrirmos. Bom, primeiramente, temos aqui algumas florzinhas, alguns pássaros, não sei se vocês conseguem identificar, mas temos aí algumas florzinhas e alguns pássaros, tá? Bem, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Temos aqui uma pedrinha, bem pequenininha, Temos uma pedrinha. Então, vamos deixar ela aqui do lado também. Temos o quê? Um elefante. Temos aqui uma menininha, Que vai ser o que será que essa menininha aqui tem a ver com a nossa aula de hoje. E temos também uma espécie de uma árvore aqui, com flores e algumas folhinhas. Então, o que será que esses elementos, tem a ver com a nossa aula de hoje? O que vocês acham? O que vocês pensam aí? Isso mesmo, Podem estar presentes aí na história, no texto que nós vamos estar lendo. E aqui nós temos um nome, O Bax, tá? Então, O Bax tem a ver com o texto que nós vamos ler hoje, tem a ver com o conto que nós vamos ler hoje, com o nome até mesmo de uma dos personagens aqui do nosso conto. Então, vamos acompanhar a leitura do conto na tela, ou quem quiser pode acompanhar a leitura pelo texto impresso, se você já tiver pego na escola. Vamos lá, então? O Bax, André Neves. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece enquanto os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio e o silêncio negro se transforma em um ótimo companheiro para compartilhar boas histórias. Ali morava a pequena O Bax. Para uma criança, viver em uma paisagem como aquela poderia ser perigoso. Porém, O Bax não tinha medo. Corria pela planície em busca de aventuras e depois retornava com os olhinhos brilhantes. As histórias eram muitas. Ela já tinha caçado ovos de avestruz, conhecido elegantes girafas, apostado corrida com antílopes e enfrentado ferozes crocodilos. Ninguém se importava. O Bax vivia muito solitária, tinha poucos amigos. Portanto, inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. Uma vez, O Bax contou ter visto cair do céu uma chuva de flores. Nossa, e você se molhou? Caçoaram as crianças. Onde foi isso? Duvidaram os mais velhos. Calma, gente, é por isso que ela está tão cheirosa, disse a mãe, abraçando a filha. As histórias, como contam os contadores na África, são sagradas. Entretanto, algumas invenções de O Bax eram demais. Todos riram. Como poderia chover flores onde pouco chove água? O Bax, muito triste, correu pelas savanas e jurou nunca mais contar suas aventuras.
mas guardar aquilo tudo para si mesmo não era bom. Então, ao tropeçar em uma pequena pedra em forma de elefante, o Bax teve uma grande ideia. Partiria pelo mundo afora, em algum lugar, ela viria de encontrar novamente uma chuva de flores. Assim, sabendo onde, como e quando chovia flores, ela poderia provar a todos que sua história era verdadeira. O trajeto seria lento, difícil e tortuoso se ela não tivesse pedido ajuda a seu grande amigo Nafisa, um elefante que havia se perdido da manada e vivia sozinho pelas savanas. Nafisa se abaixou e o Bax subiu em suas costas para uma longa aventura. Seguiram por estradas de areia que pareciam não ter fim. Subiram e desceram montanhas, atravessaram rios e mares, conheceram também grandes aldeias e cidades. O Bax e Nafisa viram chuva de água, chuva de pedras, chuvas de estrelas, chuva de folhas quando o vento estava agitado e, nos lugares mais frios, viram chuvas de floco de algodão. Quando perceberam, tinham dado a volta ao mundo e estavam novamente no ponto de partida, a savana. Contudo, não encontraram sequer uma chuva de flores. Era madrugada quando regressaram à aldeia. Em casa, os mais velhos estavam aflitos com o sumiço de Bax. Entretanto, se fartaram de alegria ao vê-la entrar e contar as novidades. A menina tagarelava sem parar. Você deu a volta ao mundo nas costas de um elefante? Duvidaram os mais velhos. E ele veio com você? Debocharam as crianças. Essa menina conta cada história, brincou a mãe ajeitando os virotes em sua cabeça. Porém, desta vez o Bax não se entristeceu, nem poderia. Nafisa provaria tudo. Vamos lá fora, disse ela. Ao saírem da cabana, não viram nada. Nem perto, nem longe, nem mesmo uma pegada se espalhava pela areia. Só havia no chão uma pequena pedra em forma de elefante. Você é mesmo boa de histórias, disse o menino. Nós quase acreditamos. O Bax ficou furiosa e com tanta raiva enterrou a pedra no chão, para que ninguém zombasse nunca mais de suas aventuras. Na manhã seguinte, um bater de asas chamou a atenção de todos. Milhares de pássaros escavam o céu das savanas. O lugar onde o Bax havia enterrado a pedra havia nascido um imenso baobá, mas não era um baobá como os outros. Era grosso e forte como um elefante. Seu tronco enrugado parecia estar desenhado com pequenos detalhes. Sua copa estava repleta de flores coloridas e pássaros nunca vistos por ali. Ninguém acreditava no que os olhos viam. Quando a pequena Bax se aproximou da árvore, os pássaros bateram asas em uma agitação tão forte que as flores começaram a cair, enchendo os olhos da menina do mais puro brilho. Era uma chuva de flores que forrou a aldeia com um tapete de pétalas perfumadas. Depois daquele dia, todos passaram a prestar atenção nas histórias de Bax. Ela cresceu forte como o baobá e na sua chuva de lembranças estava Nafisa, seu grande amigo. Hoje, quem se encosta no tronco desta árvore sagrada procurando repouso é capaz até de sonhar com suas aventuras. Bem, alguém de vocês já conhecia este conto? Já tinha visto ele, ouvido, né? Pego algum livro que tivesse essa história? Ele é um conto que nos chama muita atenção, né? Até pela forma como ele começa, né? Ele é um conto até assim cheio de poesia, porque as palavras que tem nele são bonitas, levam a gente a sonhar, né? Um mundo de encantamento, né? Quando, né, o sol acorda. Então, ele tem uma linguagem bem bonita, né? Bem diferente, bem atrativa para a gente. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre ele para a gente conhecer um pouquinho mais sobre este conto? Bem, então, nós temos ali o Bax. Quem era o Bax? O que será que significa esse nome, né? A gente sabe que os nomes têm um significado. O que será que significa o nome Bax? Isso mesmo, o Bax era
né, a menina, uma pequena menina, né, que gostava de contar histórias, né? Essa era o Bax. O nome, o Bax, né, aí na língua africana, significa flor, né? Então, olha que bonito, né? Bem, por que o Bax ficou triste? Durante o conto ela fica triste. Qual que é o motivo dessa tristeza dela? Qual que é a causa da tristeza dela? É o fato de que ninguém acreditava em suas histórias. Isso mesmo, né? Eles riam dela. E isso, riam, né, dela falar que existia uma chuva de flores. Ninguém acreditava. Mas aí, o que o Bax resolveu fazer para que acreditassem nela? O que diz lá no texto? O que vocês lembram aí? Isso, ela resolve sair, né, viver aventuras para quê? Isso, ela queria achar novamente uma chuva de flores, né? Então, ela resolveu partir pelo mundo em busca de uma chuva de flores. Agora, o elefante, né? Ela teve a ajuda do elefante. Como que era o nome desse elefante? Nafisa, isso mesmo, né? Também um nome bem diferente. O que será que vocês pensam assim? O que Nafisa significa? Ah, tem a ver com pedra sim, né? Porque a gente vê ali que o que ela tropeça em uma pedrinha em forma de elefante. E a palavra Nafisa significa pedra preciosa. Então ela teve a ajuda, né, desse grande amigo dela aí, que era o Nafisa, para ela fazer essas aventuras pelo mundo. E o que ocorreu onde o Bax enterrou a pedrinha? Ela enterra a pedra, o que acontece ali? Isso mesmo, nasce um baobá, né, um imenso baobá. Então aqui, né, a professora está perguntando o que é um baobá, né, e o que será que esse nome significa? Isso, baobá era árvore, né? Então aqui a professora colocou aqui uma imagem de um baobá, né? Existem 9 espécies de baobá, então são, né, a gente pode ver aí espécies diferentes de baobá. Ela é uma espécie, né, da África mesmo, né, original da África, mas até aqui no Brasil a gente pode encontrar algumas espécies de baobá. Então o baobá, ele é uma árvore grande, né? E o nome baobá é pai de muitas sementes, é isso que significa a palavra baobá. Então, para curiosidade, ó, a professora trouxe aqui uma imagem de uma flor do baobá ali branca, né? Ela é grande, porque o baobá é uma árvore grande, mas a professora viu que também tem flores amarelas, dependendo aí da espécie. E aqui do ladinho o fruto do baobá, que é o mucua, tá? E ali, ó, a professora trouxe ali uma outra foto do baobá parecida com uma garrafa, né? Então o baobá também é conhecido como árvore garrafa, porque quando está nos períodos de chuva, ele pode armazenar dentro do tronco até 120 mil litros de água, porque o tronco do baobá é oco, tá? Então aqui para curiosidade, para vocês entenderem um pouquinho sobre a grandiosidade desta árvore, né? Que é bem interessante as curiosidades sobre ela. Bem, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os elementos que formam o conto. Então, no início da aula, a professora apresentou na bancada alguns elementos, né? Vocês lembram lá o que nós tínhamos lá? Tínhamos, né, a chuvinha ali de flores, de pássaros, tínhamos a pedrinha, né, a menina, o Bax, o elefante e o baobá. Então, aqueles elementos que estavam ali, eles estão dentro do conto, mas o conto ele é formado por elementos, personagens, onde que acontece a história, né, qual que é o problema que acontece ali nessa história. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, começando pelos personagens, tá? Então, quem que são os personagens e quem é a personagem principal? Isso mesmo, a personagem principal é a Bax, né? Porque toda a história gira em torno dela. Ela é aquele personagem que mais aparece, é o personagem que está em foco ali. Então, a personagem principal é a Bax. Mas quem mais que nós temos ali, que temos algumas falas, temos algumas presenças? Isso mesmo, a mãe, né? As outras crianças que duvidam dela, que dão risada dela,
e os mais velhos, os adultos. E temos também um elefante, que a gente pode até colocar como um personagem, porque ele vai nessa viagem, né, nessas aventuras aí com ela. Mas, né, a personagem principal é o Bax. Bem, um outro elemento que nós temos no conto é o cenário, o espaço, o local onde ocorre a história. Então, onde que ocorre a história? Qual que é o local? O que falava lá no início da história? Quando o sol acorda, né, na savana, né? Então, savana é um lugar, né, onde a vegetação ali é bem baixinha e tem alguns, né, arbustos, algumas árvores assim, bem separadas, mas, né, o espaço, então o cenário é na savana. Ela sai dali, vive outras aventuras, mas o foco principal da história é ali na savana que ocorre. Quando que acontece o tempo? Agora, a professora quer que vocês fiquem bem atentos aqui. Tem um tempo exato que a história acontece? A gente não consegue saber, até porque esse conto não começa com lá era uma vez, né? Como que ele começa? Quando o sol acorda no céu das savanas, né? Então, aqui nós temos uma ideia de tempo, quando o sol acorda, então quando o dia está amanhecendo, né? Essa é uma ideia do tempo onde ocorre a história. Aí, ó, o dia aquece enquanto homens lavram a terra e as mulheres cuidam de seus afazeres domésticos e das crianças. Então, o dia aquece. O que quer dizer isso, né? Que o dia vai passando, né? Vai acontecendo enquanto os homens e as mulheres estão cuidando ali das suas atividades. E aí nós temos aqui, ó, ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio. Então, neste primeiro parágrafo, nós já temos aqui 3 ideias de tempo em que essa história, esse conto está acontecendo. Aí, o que acontece lá na história, né? A Anafisa fica triste e tal, porque dão risada dela, ela sai viver suas aventuras e quando ela retorna, já é o quê? Era madrugada quando regressaram à aldeia. Então, uma outra ideia que nós temos, o regresso dela foi de madrugada. Na manhã seguinte, um bater de asas chamou a atenção de todos. Então, mais aqui um ponto de tempo. E no final, né, lá no último parágrafo, nós temos lá o que, ó? Depois daquele dia, todos passaram a prestar atenção nas histórias do Bax. Ela cresceu forte como o baobá e na sua chuva de lembranças estava Anafisa, seu grande amigo. Hoje, quem se encosta no tronco dessa árvore sagrada procurando repouso é capaz até de sonhar com suas aventuras. Então vejam que é mais uma ideia aí do tempo. Então este conto, né, ele nos dá várias ideias de tempo e ao mesmo tempo ele não dá um tempo exato, né, porque as coisas vão acontecendo. Então a gente tem bem essa cronologia aí dentro da história. Então, quando o sol acorda, o dia, vem a noite, né, depois ela vive as aventuras dela, retorna de madrugada, na manhã seguinte, depois desse fato e até mesmo o hoje. Então, esses elementos são bastante importantes. Agora, o que acontece? Qual que é o enredo da história? Então, se alguém perguntasse para vocês, você leu a história O Bax, o que conta essa história? Qual que é o enredo? Isso mesmo, é uma história de uma menina que contava muitas histórias e queria que acreditassem nela, né? Então, o enredo, né, resumindo bem, é uma menina que conta muitas histórias e tenta provar que elas são verdadeiras. Bem, qual que é o conflito apresentado, o problema? Qual que é o problema de O Bax? Isso, o fato de ninguém acreditar nela, muito bem. Então, ninguém acredita nas histórias delas, ninguém acredita que ela viu uma chuva de flores. Por quê? Porque lá malmente chove água, como é que vai chover flores? Então, este é o problema. Se eu tenho um problema, um conflito, tem que ter uma resolução durante o conto. Qual que é a resolução? Como que o conflito é resolvido dentro desse conto? Isso mesmo, as flores do baobá caem em forma de chuva, como uma chuva de flores, né? Forram o chão da savana. Quem que conta a história? Agora eu quero saber, o narrador, ele é um personagem da história ou ele está apenas observando? Como que a gente pode ter certeza disso?
Podemos ter certeza disso pela forma como o conto é escrito. Então, quando a gente está lendo o conto, a professora tirou um trechinho aqui, ó, por exemplo, era madrugada quando regressaram à aldeia. Então, quando regressaram, quem que regressou à aldeia? A Nafisa e o Nafisa e a Albax. Então, né, o narrador está falando deles, está falando do elefante e da menina, está observando-os. Em casa, os mais velhos estavam aflitos. Então, quem que estava aflito? Os outros, né? Entretanto, se fartaram de alegria ao vê-la. A menina tagarelava. Então, a gente consegue ver que o narrador, ele está observando, ele não faz parte. Então, ele é um narrador observador. Bem, aqui nessa tela, então, a professora colocou os principais elementos, então, do conto. O personagem, o espaço, o tempo, o enredo, o conflito, como que o conflito é resolvido e quem que conta a história. Então, agora, a professora vai deixar aqui na tela 5 minutinhos para vocês copiarem. Então, a professora já deixou certinho aqui os elementos do conto para vocês estarem registrando no caderno, tá bom? Então, copiem ali que a professora vai esperar esses 5 minutos.
tempo, né, de vocês terem registrado aí no caderno, porque era só copiar. Então, vamos para frente aqui. Vamos analisar agora algumas palavras do conto, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece enquanto os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Então, nesse trechinho, né, savana, a professora já explicou para vocês lá na frente que era a vegetação rasteira, né? E aqui a professora separou as palavras rasteira, lavram e afazeres. Então, o que essas palavras significam dentro do texto, né? Porque se eu tirar do texto, às vezes vocês podem, né, pensar em outro significado. Se eu pegar a palavra rasteira, talvez vocês pensem em passar a rasteira em alguém, ou pensem no calçado, né, a rasteirinha, vou comprar uma rasteirinha, vou andar com uma, prefiro, né, andar com uma rasteira, com um chinelinho baixo. E a palavra rasteira tem a ver com isso mesmo. Então, olha ali, ó. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e baixa. O dia aquece enquanto os homens cultivam a terra e as mulheres cuidam dos trabalhos domésticos e das crianças. Então, né, lavrar é cultivar, afazeres, trabalhos. Outro trecho aqui, ó. O trajeto seria lento, difícil e tortuoso se ela não tivesse pedido ajuda a seu grande amigo Nafisa, um elefante que havia se perdido da manada. Então, trajeto lento, difícil e tortuoso. Isso, né? Muito difícil, muito complicado. E manada, o que será que é manada? Isso é o grupo, né? São os outros elefantes. Então, manada, a gente diz que é um substantivo coletivo, né? O grupo de elefantes. Nafisa se separou desse grupo de elefantes. Vamos ver mais um trechinho aqui, ó. Entretanto, se fartaram de alegria ao vê-la. Fartaram. Então, essa palavra, se eu for procurar no dicionário, eu não vou encontrar ela dessa forma. Eu vou encontrar, é um verbo, eu vou encontrar fartar. Porque se apresenta no dicionário, ele não apresenta o verbo conjugado, ele apresenta, né, o verbo sem conjugação. Então, fartar, né, encher de comida, de bebida, empanturrar, saciar a fome, a sede. Então, entretanto, se encheram de alegria ao vê-la entrar e contar as novidades. Então, esse se fartar, né, no sentido de se encher de alegria. Essa menina conta cada história, brincou a mãe, ajeitando os birotes em sua cabeça. Nossa, o que será que é birotes, professora? Então, ali no desenho de Obaques, vocês viram que ela tinha os birotinhos. Então, são pequenos coques. Coquezinho, né? Um punhadinho de cabelo preso ali se chama birote, tá? Então, são coques. Obaques ficou furiosa com tanta raiva, enterrou a pedra no chão para que ninguém zombasse nunca mais de suas aventuras. Então, zombasse também é uma ação, né? Também é um verbo. Então, da mesma forma, a gente vai encontrar no dicionário como zombar, né? Então, o que é zombar? É debochar, tirar sarro, rir, né? Então, Obaques ficou furiosa com tanta raiva, enterrou a pedra no chão para que ninguém debochasse nunca mais dela. Agora, mais uma atividade aí para vocês. Então, vocês vão pegar o caderno e vão escrever uma frase com cada uma das palavras abaixo. Então, letra A, fazeres, né, que são trabalhos. Letra B, fartaram, né, se encheram. Letra C, zombou, que pode ser debochou. E letra D, tortuosa, que é complicado. Então, né, façam aí 4 frases, 5 minutinhos para vocês elaborarem as frases e registrarem.
aqui a professora não vai corrigir, porque cada um de vocês aí fez uma frase, mas o que a professora quer que vocês tenham em mente é se vocês usaram letra maiúscula no início da frase, se vocês usaram a pontuação e se a frase de vocês ficou com sentido, tá bom? Bem, agora a professora vai deixar 5 minutinhos para vocês fazerem um pequeno texto contando o conflito apresentado no texto Bax e como ocorreu sua resolução. Então, aqui, qual que era o conflito? Lembra que a gente viu lá, o conflito é o problema. Qual que era o problema? Isso mesmo. Ninguém acreditava que o Bax tivesse visto uma chuva de flores. E como que foi a resolução desse problema? Então, ela saiu pelo mundo e quando ela retorna, ela enterra a pedra, nasce o baobá e ocorre como se fosse uma chuva de flores. Então, vocês vão escrever aí com as palavras de vocês isso, tá bom? Então, olha aí, 5 minutinhos agora.
Aqui a professora trouxe, né, uma correção, mais ou menos o que tem que ter aí no textinho de vocês. Não vai estar igual o texto de vocês, né? Mas nesse registro de vocês, então olha lá, ó, o Baques contou que viu cair do céu uma chuva de flores e todos riram. Então viajou pelo mundo, no retorno contou suas histórias. Ninguém acreditou. Furiosa enterrou a pedra em forma de elefante e ali nasceu um baobá. Na manhã seguinte, as flores do baobá caíram como uma chuva de flores. Então, no texto de vocês tem que estar mais ou menos isso. Então, que ela tinha visto a chuva de flores, ninguém acreditava, mas que depois que ela enterrou a pedrinha e nasceu o baobá, passaram a acreditar nas histórias dela. Beleza? Bem, nós temos aí uma tarefa que está na folha impressa de vocês, tá? Para vocês fazerem depois da aula. Então, nessa tarefa, vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, com a introdução, então, como que o conto começa, qual que é o conflito e qual que é a resolução do conflito, tá? E, como objetivos da nossa aula de hoje, nós tínhamos ler, compreender e interpretar o conto Baques, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, buscando entender a importância de cada elemento da narrativa, e inserir o sentido de palavras ou expressões presentes no texto. Tá bom? Então, eu acredito que nós alcançamos esses objetivos no decorrer da aula. Se você não conseguiu terminar alguma atividade, você pode depois voltar no texto e tentar ali, né, principalmente essa última do conflito e a resolução do conflito, para vocês estarem fazendo. Então, né, até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, alunos! Que alegria estarmos aqui para mais uma aula de Geografia. Então já se prepara, separa seu caderno para as anotações, seu estojo e vamos lá realizar a leitura do tema da nossa aula de hoje. Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdade social. Como objetivos para a aula de hoje nós teremos: conhecer as diversas etnias que formam o nosso país e suas características. Conhecer as diferentes culturas e povos que formam a população brasileira. Quero, para iniciar, que vocês observem que tem uma palavra que aparece tanto no tema da nossa aula, quanto aqui no objetivo, que é a palavra etnia. Então, aí, para a gente recordar o significado de etnia, nós podemos lembrar lá que são povos que compartilham de uma mesma história, dos mesmos costumes, cultura, mesmas maneira de se vestir, mesma linguagem. Cada povo desse, com essas características em comum, vão formar uma etnia. Nós costumamos chamar de grupo étnico. Então, nós vamos ver ao longo da aula de hoje que diferentes grupos étnicos vieram para o Brasil e contribuíram na formação da cultura, das tradições, da maneira de nos vestirmos, da maneira de nós falarmos. Foram contribuindo, cada um ia trazendo um pouquinho da sua cultura, um pouquinho da sua tradição, e isso ia se misturando e formando o que é hoje o povo brasileiro. Então, para darmos continuidade, eu convido vocês a observarem aqui que nós temos diferentes grupos étnicos. Percebam nas características físicas das pessoas que aparecem aqui nas imagens, porém, etnia, grupos étnicos não vão se limitar apenas a características físicas, vão muito além disso. São características culturais, maneiras de se comportar, de falar, tradições, tudo isso unindo a história de cada grupo vai formando um grupo étnico. Agora eu convido vocês a me ajudarem na leitura desse poema que se chama Diversidade, que é uma adaptação de Tatiana Belink. Então vamos ler junto com a professora, combinado? Diversidade. Um é magrelo, outro é gordinho, um é castanho, o outro ruivinho. Um é tranquilo, outro é nervoso, um é birrento, outro dengoso. Um é ligeiro, outro mais lento, um é branquelo, o outro sardento.
De pele clara, de pele escura, um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente de siso. Um é bem jovem, outro de idade, nada é defeito nem qualidade, tudo é humano, bem diferente, assim assado, todos são gente, cada um na sua e não faz mal, diversidade é que é legal. Vamos, venhamos, isto é um fato, tudo igualzinho, ai como é chato. Então, pessoal, vocês perceberam que este poema da Tatiana Belink traz várias características de um poema, né? Entre elas ali a gente pode citar os versos, né, que é cada linha do poema, as estrofes, né, que é cada grupo de versos, né? Igual, por exemplo, aqui nós temos duas estrofes, essa mais longa e essa mais curta. E também tem uma outra característica que costuma aparecer bastante nos poemas. Quem aí lembra? São as rimas, né? Então eu vou convidar vocês, antes da gente dar continuidade à análise do poema, vamos marcar no poema cada rima que aparece. Então lá na primeira estrofe, um é magrelo, outro é gordinho, um é castanho, outro ruivinho. Que rimas que eu tenho aqui? Vamos marcar lá, olha, gordinho e ruivinho. Percebam que nessa primeira estrofe está falando sobre as características físicas de cada pessoa, né? Que o físico de cada um é diferente. No próximo verso, na próxima estrofe ali, um é tranquilo, outro é nervoso, um é birrento, outro dengoso, um é ligeiro, outro é mais lento, um é branquelo, outro sardento. Quais as rimas que nós temos aqui nessa estrofe? Nervoso e dengoso. E também tem mais uma rima, né? Lento e sardento. Percebam que nesta estrofe já está falando das características mais psicológicas, o jeito de cada pessoa. Vamos para a próxima então. De pele clara, de pele escura, um fala branda, o outro dura. Então, escura rima com dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Olha lá, puxado e arrebitado. Cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente de siso. Liso vai rimar com siso. Percebam que nessas estrofes aparecem todas as características físicas, né, das pessoas. Continuando lá, um é bem jovem, outro de idade, nada é defeito nem qualidade, tudo é humano, bem diferente. Assim assado, todos são gente, cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Olha, então vamos achar aqui, tem várias rimas, né? Então, começando lá, idade rima com qualidade, diferente com gente e mal com legal. E agora aqui na última estrofe, vamos, venhamos, isto é um fato, tudo igualzinho, ai como é chato. Fato vai rimar com chato. Muito bem, e assim nós conseguimos marcar todas as rimas do poema, né? Perceberam também que nesse poema aparecem vários adjetivos, né? Que são as características aí que a autora escolheu para ir citando de cada personagem que ela vai descrevendo ali no poema. E a palavra ali que aparece em destaque no poema, a palavra diversidade. Essa palavra, ela está se referindo a várias coisas, a diversidade de várias coisas. Lembrando que diversidade é sinônimo do quê? De variedade, né? Sinônimo de diferente. E quando a autora fez esse poema, ela estava falando de qual diversidade? Vamos ver aqui? Da diversidade da fisionomia, que é aquela diversidade física que cada um de nós possuímos, né? Cada um é diferente um do outro. Dos costumes, né? Às vezes a gente não tem um costume, outra pessoa tem, a gente até estranha, mas não tem motivo para isso, né? Porque a gente precisa respeitar, né, o jeito de cada um.
também as tradições, né? A linguagem, culinária, a história, o vestuário e a cultura. Tudo isso vai compor a diversidade de um grupo étnico. E lá no final do poema, lembra que a autora fala assim, que ai, como seria chato se tudo fosse igual? E que diversidade, o diferente, isso sim é legal. Porque imaginem aqui comigo, já imaginou se todos nós fôssemos iguais? Já imaginou? Todo mundo com o mesmo rosto, mesma cor de cabelo, usando as mesmas roupas, a gente não ia conseguir nem se diferenciar na rua, né? Então não seria legal isso. O legal mesmo é cada um ter as suas particularidades, cada um ser especial do seu jeito. Olha lá nessa imagem quanta diversidade, né? Quantas diferenças. Tom de pele diferente, cabelo diferente, cor de olho diferente, jeito de se comportar, costumes, tradições, cultura, tudo isso diferente. E por que será que isso acontece aqui no nosso país? Por que será que no nosso país, no Brasil, nós encontramos grande diversidade? Não estou falando só assim do jeito das pessoas, quando você olha lá uma pessoa com uma cor de cabelo, um tom de pele, um diferente do outro. Não só isso. Diversidade na nossa culinária, nós temos vários pratos típicos. Diversidade na nossa linguagem, diversidade nas nossas tradições. Por que será que o Brasil é tão rico em diversidade? Vocês sabem me explicar? É porque vários povos participaram da composição, da formação do que é hoje o povo brasileiro. E a princípio foram 3 grupos que participaram dessa composição. Então, nós temos lá, nesses 3 grupos nós temos os indígenas, né? Os portugueses e também os africanos. Esses são os 3 primeiros que participaram da formação do povo brasileiro. Mais tarde nós teremos a vinda dos imigrantes, né? Então aí são vários grupos étnicos de diferentes países vindo para o Brasil. E cada grupo que vai vindo vai trazendo na sua bagagem um pouquinho da sua cultura, um pouquinho dos seus costumes e vai passando, né, para os demais povos que já moravam aqui. E o que isso vai causando? Uma grande mistura, tá bem? Então vamos agora acompanhar como que aconteceu cada participação desses grupos aqui na formação do povo brasileiro. Então, iniciando lá pelos indígenas, né? Os indígenas, eles já moravam aqui no Brasil e a gente costuma, assim, pensar no indígena como um grupo só, né? A gente esquece que dentro da comunidade indígena existem vários povos, várias etnias lá, cada uma com seu costume, alguns apresentam diferença na linguagem, né? Cada um com sua cultura, suas tradições, né? E esse grupo indígena já morava aqui no Brasil, então eles já faziam parte aqui do povo que se tornaria brasileiro, né? Os portugueses, né? Os portugueses vieram lá no período das grandes navegações, no ano de 1500, chegaram aqui no Brasil. O principal intuito deles era a exploração, era a colonização, né? E eles trouxeram essa contribuição também para a formação do nosso povo. E também os africanos, né, pessoal? Os africanos foram lá trazidos pelos portugueses para trabalharem na condição de escravos, né? E mesmo eles tendo sofrido a questão, um processo aí de dominação, né? Mesmo eles tendo sofrido com isso, ainda assim eles deixaram as marcas deles, né, presente aqui na história da formação do nosso povo. E também, né, os imigrantes. Então, a partir do momento em que aconteceu a abolição do trabalho escravo, que aconteceu lá no ano de 1888, precisava-se de pessoas para trabalhar nas fazendas, ou também o governo brasileiro tinha interesse de que pessoas ocupassem as regiões que ainda não eram ocupadas, que não tinha ninguém morando, né? Tinha muita região vazia aqui no Brasil, e o governo tinha interesse de que os imigrantes viessem para o Brasil.
Então, ele facilitou, né, ele contribuiu para a vinda dos imigrantes, dando essa oportunidade de eles virem para cá. E, como eu já comentei com vocês, cada grupo que veio trouxe junto na bagagem seus costumes, sua culinária, sua cultura, e chegava aqui, ia transmitindo esta cultura e ia acontecendo essa grande mistura, né? Assim como eles iam transmitindo cultura, eles iam aprendendo diferentes culturas e você já via essa grande mistura se formando. Agora vamos falar então um pouquinho dessa influência, né, que cada povo deixou aqui para nós, para a formação do nosso povo. Então olha lá. Vamos começar falando da influência indígena. Nós temos várias palavras no nosso vocabulário que são de origem indígena. O próprio nome Paraná, né, o nome do nosso estado, vocês já viram em uma aula aqui comigo, né, que significa rio caudaloso, lembram? Então, é de origem indígena. E outras palavras que nós estamos acostumados a falar, por exemplo, pipoca. Pipoca significa estalando a pele. Quando a pelezinha lá da pipoca abre, rompe, sai a pipoca, né? Estoura a pipoca. Capim, que significa mato fino. E também jacaré, que é aquele que olha de lado, né? Que o jacaré tem o olho na lateral lá. Então, jacaré é aquele que olha de lado. Olha, são palavras que são de origem indígena e fazem parte, né, do nosso vocabulário. Também falando sobre o costume, né? O que nós aprendemos aí de costume indígena? Descansar em redes, o banho, né? Que vocês já estão cansados de ouvir que o banho é uma influência indígena nos nossos costumes. E também fazer chás com as ervas, utilizando ervas. Na culinária, o que nós aprendemos com os indígenas? O tucupi, que é esse caldo amarelado ali que é extraído da mandioca braba, né? Eles extraem esse caldo, chamada mandioca braba, que é uma mandioca que precisa passar por todo um processo para conseguir transformar nesse caldo. E o tacacá é feito com esse molho ali do tucupi, com esse molho amarelo, né, feito com o camarão, colocado vários ingredientes e é muito consumido lá na região amazônica. E também a mandioca, né? A mandioca a gente conhece muito bem aqui na nossa região, é muito consumida. Então agora a influência africana, o que nós tivemos de influência africana no nosso vocabulário, né? A palavra cafuné, que significa coçar a cabeça, a palavra quitanda, que significa venda de produtos frescos, né? O local onde se realiza essa venda. A palavra caçula, que significa mais novo, né? O irmão caçula, o irmão mais novo. Também de influência africana no nosso costume, tivemos a capoeira, né? Que é essa expressão africana que mistura dança, música, luta e também a roda de samba, né? Na culinária de influência africana, o vatapá, que é produzido ali com o pão molhado ou então a farinha de rosca e vários outros ingredientes, é um prato bem incrementado. O acarajé, que é feito lá um bolinho de feijão e é frito no azeite de dendê, né? Tudo característica africana nessa produção. E a cocada, né? Cocada feita com o coco fresco, açúcar, muito consumido pelos africanos na época da escravidão. De influência portuguesa no nosso vocabulário. A língua portuguesa, né, pessoal? A língua que nós falamos é de origem portuguesa. Nos nossos costumes, as cantigas de roda, então aquelas cantigas que a gente costuma cantar lá. Atirei o pau no gato, o cravo brigou com a rosa, todas essas cantigas nós recebemos de influência portuguesa, foram os portugueses que trouxeram aqui para o Brasil. E as rendas de birlo, opa, deu até um nó aqui na língua da professora para falar. Essas rendas são feitas ali, olha, artesanalmente, feitas à mão e vai se trançando, né? Aquelas hastes ali e formando essa renda, uma renda portuguesa muito conhecida, muito famosa. E na culinária temos o bolinho de bacalhau, né? Bacalhau é um peixe muito consumido lá em Portugal. O arroz doce,
né? Com certeza você já comeu na escola, arroz doce, uma delícia. E também o bolinho da chuva, que não precisa estar chovendo, né, pessoal, para comer um bolinho da chuva, que vai sempre bem. O bolinho da chuva, quando os portugueses trouxeram para o Brasil a farinha de trigo, trouxeram várias receitas, entre elas o bolinho da chuva, que caiu aí no gosto brasileiro. Agora eu quero que vocês reflitam um pouco comigo. Em meio a tanta diversidade, em meio a tanta mistura, tantos grupos vindo para o Brasil, né, vindo formar a população brasileira, o que aconteceu em meio a tudo isso? Aconteceu também a desigualdade social, certo? Que são aí diferentes grupos e vão vivendo de diferentes maneiras e dessa forma, consequentemente, acaba acontecendo essa diferença, essa desigualdade. Observem bem aqui na imagem que a professora trouxe. Tem um homem, olhem lá, ele está com pouco dinheiro, a balança dele não está pesando. E o outro, do outro lado, em compensação, ele está com muito dinheiro, então a balança está pesando para ele. Então, recordando aqui o que é desigualdade social. É quando a pessoa tem diferentes oportunidades de acesso. Percebam lá a diferença em cada uma dessas imagens. Uma com casas, várias casas mais simples, outra com uma mansão. Olhem só a diferença entre cada uma dessas imagens. Ali na outra imagem, um menininho subindo com uma escada, por uma escada, né, tendo mais facilidade para subir, e o outro com maior dificuldade, tendo que escalar essa escada. No final, os dois podem chegar ao topo, os dois têm condição de chegar ao topo, porém, para o menininho que está escalando, vai ser muito mais difícil. Ele pode chegar muito mais tarde, chegar muito mais cansado. Então, são ilustrações que ajudam a gente a compreender essa desigualdade social. E aqui, por fim, na outra imagem, a gente consegue perceber ali uma pista de corrida em que alguns saem à frente, né? Olha, aí já está mostrando também essa diferença, essa desigualdade, que infelizmente foi acontecendo, né, ao longo da formação do povo brasileiro. E agora eu convido vocês para observarem comigo aqui as influências que nós recebemos dos imigrantes. Então foram 4 grupos de imigrantes que vieram aqui para o Brasil assim em maior quantidade, que se destacaram na sua vinda aqui para o Brasil. Os italianos, os alemães, os japoneses e os espanhóis. Então esses 4 grupos étnicos vieram em maior quantidade e, como a gente já viu, trouxeram na bagagem várias contribuições para a formação do nosso povo. Então nós vamos ver aqui primeiro do vocabulário, o que a gente herdou do vocabulário de cada um desses povos. Então eu vou tirar aqui primeiro uma palavra para a gente ver. Olha lá, a palavra cantina. A palavra cantina é de origem italiana, né, que significa aí refeitório. Sabe, cantina da escola, já ouviram essa expressão? Então, nós herdamos essa palavra dos italianos. Outra palavra que eu tenho aqui é karaokê. Lembram lá do karaokê? Conseguem adivinhar de qual grupo étnico nós herdamos essa palavra no nosso vocabulário? É dos japoneses, né? Os japoneses, karaokê, se você for ver bem o significado dessa palavra, significa aí mais ou menos, na tradução da nossa língua, cantar sozinho, né? Que é quando a gente canta lá e tira o áudio, a parte cantada da música, né? Fica só com a música mesmo, com a melodia, né? E vai cantando junto. Outra palavra aqui, cavalheiro. Cavalheiro. Esta palavra é de origem espanhola e significa um homem cortês, né? Um cavalheiro. E por fim, tá faltando aqui uma palavra para os alemães. Ah, olha só, essa daqui vocês devem conhecer. Hamster. Hamster, sabem aquele bichinho, aquele animalzinho que a gente costuma ter como bichinho de estimação? Então, o hamster, se você for traduzir essa palavra, significa guardar nas bochechas, lá que o hamster ele tem as bochechinhas gordinhas e daí guarda alimento, costuma armazenar alimento nas bochechas dele, né? Por isso essa palavra, e daí acabou batizando aquele animalzinho fofinho que a gente costuma ter de bichinho de estimação. Então, agora passando para, deixa eu ver aqui, os costumes, né?
quais costumes nós herdamos de cada um desses povos? Vamos começar aqui. Deixa eu ver. Olha, contos. Vocês sabem quais desses grupos trouxeram os contos na bagagem? Contos de fada. Lembra lá dos contos de fada? São vários que a gente conhece, que a gente aprende na escola, né? Então, foram os alemães. Os alemães, lá na cultura dele, eles tinham assim a produção de muitos contos. E quando eles vieram para cá, foram repassando esses contos. Então, muitos dos contos de fada, fábulas que vocês costumam ouvir, são de origem alemã. Agora, próximo costume, vamos ver para qual país vai. Olha aqui. Esse é fácil. Origami, né? Que é a dobradura, o quê? A dobradura japonesa, né? Então, esse costume nós herdamos dos japoneses. Próximo costume que eu tenho aqui, beber café. Vocês já perceberam o quanto o povo brasileiro tem o costume de beber café? O povo brasileiro consome muito café, né? Tanto na manhã quanto depois do almoço, em qualquer hora do dia. O povo que tem esse costume, que consome muito café também, são os italianos. Eles que trouxeram esse hábito aqui para o povo brasileiro. Olha só quanta curiosidade a gente está descobrindo na aula de hoje. E sobrou aqui a dança. O povo que influenciou na dança, que trouxe, sim, gestos mais... como que eu posso falar para vocês, mais marcantes na dança, foram os espanhóis, né? Então, deixa eu colocar aqui. E agora, por fim, nós vamos ver a culinária, que influência que nós recebemos na nossa culinária. Deixa eu ver qual que será o primeiro. Churros! Essa delícia aqui tenho certeza que vocês conhecem, né? A gente costuma consumir ele recheado com chocolate, doce de leite, tem alguns que vai até um confeito por cima, né? O churros é de origem espanhola, então foram os espanhóis que trouxeram os churros aqui para o nosso país. Próximo aqui, deixa eu ver, os embutidos, olha lá, a linguiça, o presunto. Quem costuma consumir assim muita carne suína, né, carne de porco, são os alemães. Eles que trouxeram esse hábito para o nosso país. Próximo aqui, olha, quem será que foram os responsáveis por introduzir aí frutas e legumes no nosso cardápio, aumentaram o consumo de frutas e legumes? Inclusive, eles trouxeram as mudas dessas frutas e legumes nas malas. Então, quando a professora fala que trouxeram nas malas, na bagagem, esses costumes, eu tô falando sério, os japoneses trouxeram nas malas mudas de muitas frutas e legumes que passaram a fazer parte aqui do hábito brasileiro, do consumo brasileiro. E para finalizar, faltou quem? Os italianos. Essa estava até fácil, vocês iam adivinhar. É a pizza. Então, quem trouxe a pizza para nossa culinária, que a gente adora, né? Pizza vai bem, foram os italianos. E então, agora nós aprendemos aqui várias contribuições que cada etnia dessas trouxe para o nosso país. Agora eu convido vocês a pegarem lá o caderno de vocês, o lápis, podem escrever lá geografia e vocês vão copiar os objetivos da aula de hoje. Como objetivos nós tivemos? Conhecer as diversas etnias que formam nosso país e suas características e também conhecer as diferentes culturas e povos que formam a população brasileira. Vocês terão, então, 3 minutinhos para registrar os objetivos.
Agora, continuando, vocês irão registrar tudo o que nós aprendemos hoje. Então, vocês terão aí 4 minutinhos para resumir, anotar o resumo da nossa aula de hoje, do que vocês aprenderam. Pessoal, agradeço a participação de vocês na aula de hoje e até a próxima. Bons estudos! Vem aí, Educação Física. Fala pessoal do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma aula de recreação. E hoje a gente vai contar com a presença do ilustríssimo professor Patrick e também do professor Cláudio, todo mundo com saudade do professor Cláudio participar das nossas atividades. E aqui tem um recadinho muito importante para vocês.
Nessas últimas semanas a gente tem ido nas escolas e tem encontrado diversos alunos reconhecendo as aulas. É sinal que todo mundo está assistindo, se divertindo e fazendo atividade física. Isso é muito importante. E a outra coisa muito importante é: todos os professores estão felizes com o retorno das atividades. Vocês estão se empenhando, é a família de vocês, é vocês fazendo as atividades dos professores e se divertindo com a gente aqui no Vem Aprender. Então, para a gente começar a nossa atividade de hoje, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar a nossa preguiça. Então vamos levantar do sofá, sair da cama, esticar o nosso corpo, porque as atividades são muito legais no dia de hoje. E para isso a gente vai utilizar alguns materiais bem simplesinhos. A gente pode utilizar uma sacola cheia de ar, como vocês já aprenderam nas outras aulas, para fazer uma bola, ou a gente pode usar qualquer saco transparente, sacola que a gente tiver, vai fazer uma bolinha para a gente fazer essa atividade. Tranquilo? Então para isso eu vou contar com a ajuda dos professores. Então o professor Patrick pode se direcionar lá para aquele arco, o listadinho, professor Patrick, combina mais com você. E o professor Cláudio vai para o arco laranja. E nessa atividade, os professores vão ter que se deslocar até as garrafas que estão do outro lado. Então aí na casa de vocês, vocês podem marcar 2 pontos de referência. Entre os sofás, entre as cadeiras, entre as paredes, da maneira que vocês acharem melhor. Não precisa ter um espaço muito grande. O importante é vocês se divertirem. Então o que o professor Patrick e o professor Cláudio vão fazer? Eles vão utilizar as bexigas que estão próximos aos pés deles. Tá tudo certo aí, professores? Tudo tranquilo? Vamos ver quem que consegue ter o equilíbrio. Porque aqui, onde a gente está gravando a nossa aula de hoje, ele não tem vento, então não pode derrubar. Com a palma da mão estendida, a bexiga na mão, tá vendo, professor Patrick? Vai ter que ter muito equilíbrio e eles vão se deslocar desse ponto que eles estão até as garrafas do outro lado. Ao meu sinal, a gente vai fazer essa competição com vocês aí em casa. Então todo mundo já preparado, já marcaram a sua trajetória, e aqui os professores também. Eu estou vendo que o professor Cláudio está ansioso para partir. Então vamos lá, junto comigo na contagem de 1, 2, 3 e vamos dar o valendo. Mas como tudo não pode ser fácil para os professores, vamos dar um pouquinho mais de dificuldade. A primeira parte eles vão colocar a outra mão que não está segurando a bexiga atrás nas costas, para não utilizar as 2 mãos. Não pode apertar a bexiga. Se fizerem isso, vão ter que voltar lá no arco inicial. Então vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Olha, o professor Cláudio está segurando a bexiga, vai partindo. O professor Patrick está na frente, contornou, primeira garrafa, está retornando. O professor Cláudio já derrubou. Não pode bater a bexiga. A bexiga tem que estar grudadinha na palma da mão. Joia, muito bem. Olha lá o professor Patrick e... No replay, quem ganhou? Produção? Opa, isso, o professor Patrick da bexiga amarela, vencedor dessa primeira etapa. Mas a gente precisa dar uma dificuldade para eles. Tá muito fácil essa atividade. E então aqui, ó, isso, o pessoal da produção tá falando aqui, quem? De qual escola? Isso mesmo, é da escola... Da vez passada, não é a mesma escola. Então o pessoal da escola Raul Pinheiro Machado está ligando aqui e pedindo para os professores tentarem fazer essa atividade utilizando como? Uma perna só? Isso mesmo, o pessoal quer ver os professores fazendo essa atividade com uma perna só. Então uma mão para trás e utilizando uma perna só. Vai fazer o contorno também. É cansativo? Um pouquinho, né? Mas vocês conseguem, né? Igualzinho o pessoal lá na casa. Então vamos lá, na contagem junto com o pessoal de casa. 3, 2, 1, valendo! Sem derrubar a bexiga. Isso, muito bem. Olha lá, o professor Cláudio agora está na frente, professor Patrick. Sem derrubar a bexiga, não pode dar tapinha. Professor, o professor Cláudio se perdeu, não pode se perder com a bexiga. Novamente, está chegando perto da linha de chegada e... Opa, joia! Mais uma vez o professor Patrick foi o vencedor, não conseguiu controlar a bexiga. Então a gente fez essa atividade. Espero que aí na casa de vocês tenham conseguido fazer essa atividade com bexiga. E agora a gente vai para a nossa segunda atividade. E nessa segunda atividade a gente vai utilizar os mesmos materiais da mesma maneira. O que agora a gente vai tentar fazer? Utilizar os pés. Então, ao invés dos professores estarem utilizando a mão, eles irão controlar a bexiga no pé.
Então a primeira atividade que eles vão ter que fazer, igual vocês aí na casa de vocês, vão ter que estar utilizando os pés. Isso, o professor Patrick já mostrou para vocês como é que vai fazer. A primeira parte, sem estourar a bexiga e sem estourar a sacola, tá? Vocês vão prender a bexiga entre as pernas, tá certo? E vão se deslocar saltando até as garrafas. No joelho? Não, essa é uma outra variação, professor. Agora a primeira é no pé. Então, a mesma coisa vocês vão fazer aí na casa de vocês. Na mesma contagem, mãozinha para trás. Respira fundo, que eu sei que vocês estão cansados, né? O professor Cláudio está bem ofegante. Na contagem, 3, 2, 1, valendo! Sem estourar a bexiga. Olha só, sem derrubar a bexiga, professor Patrick, junta ela novamente, isso, ótimo, boa. O professor Cláudio está na frente agora. O pessoal da José Bonifácio está torcendo para o professor Cláudio e ele está chegando. O professor Patrick derrapou de novo com a bexiga. O professor Cláudio está chegando e ganhou. Muito bem, o professor Cláudio chegou na frente. Olha lá, o professor Cláudio está conseguindo, né? Ah, a bexiga está murcha, não pode usar isso como... Desculpa, professor Patrick. A segunda atividade que a gente vai fazer agora, ela é uma atividade um pouquinho mais difícil e também vai estar envolvendo os saltos e o equilíbrio de cada um de vocês. A gente vai estar utilizando a bexiga segura na ponta do pé. Isso, é um controle que vocês vão ter que ter. Se derrubar, junta ela com a mão novamente e traz. Agora não precisa ir saltando, vocês podem ir devagar, andando com a bexiga. Está controlando. Ah, não pode usar como desculpa, professor. E também não pode amarrar. O professor Patrick está tentando amarrar a bexiga, não pode fazer isso. Ah, disfarçou, né, professor? Ah, é o tênis. Não pode amarrar a bexiga no tênis, tá? Então vamos ver, eles vão ter que fazer o mesmo percurso, tá? Equilibrando a bexiga no pé. Eles podem ir andando ou eles podem ir saltando. Vamos lá, pessoal, junto com vocês aí de casa. Na contagem, 3, 2, 1, valendo! Olha lá, o professor Cláudio não pode dar chute na bexiga, professor Cláudio. Vai, o professor Patrick tá, ó, o professor Patrick já está um pouquinho mais na frente. É só uma ida, vamos fazer só uma ida porque está meio difícil para os professores. Vai lá, só uma ida, vamos ver quem chega primeiro lá. O professor Patrick quer amarrar a bexiga no tênis, professor? Olha lá, o professor Patrick descobriu. O professor Cláudio já está na frente. O professor Patrick está tentando. Você, olha, não pode derrubar. Isso, olha lá. Quem chegou? Houve um empate. Então, os professores chegaram no mesmo tempo. Quem será que ganhou, professores? Quem? O professor Patrick vem aqui do meu lado. O professor Cláudio vem do outro lado aqui. Isso. Eu acredito que nas imagens houve um empate. Tanto do professor Cláudio quanto do professor Patrick. E aí na casa de vocês, quem será que ganhou? Você, o papai, a mamãe, o irmãozinho? Ah, todo mundo se divertiu, isso é o que importa, tá? Aguardamos vocês ansiosos no nosso retorno das aulas. E também gostamos de receber novamente as fotos, os vídeos, as imagens, os desenhos, todas essas atividades que vocês estão realizando. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, igual a gente aqui no programa Vem Aprender. Um forte abraço a todos vocês, tchau, tchau!